Alô, graça e paz, alô. Graça e paz a todos que estão nos acompanhando pela internet, a todos os internautas, irmãos do Projeto Basileia. Nós estamos aqui reunidos para louvar o nome do Senhor, agradecer o seu santo nome. E hoje que comemoramos, a igreja cristã em todo o mundo comemora o dia de Pentecostes, o dia em que a igreja do Senhor recebeu o Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo, desceu do céu labaredas de fogo e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Muitos ali falaram em línguas estrangeiras, e pregaram o Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali. Quase 3.000 almas se converteram naquele dia e foram batizadas nas águas. Esse é o dia marcante para a igreja. É o início do tempo comum, segundo tempo comum. O tempo da igreja, o ministério da igreja. Nós temos o tempo comum primeiro, que é o ministério e a obra e a vida de Jesus. E o segundo tempo, que é justamente a obra da igreja. E a obra da igreja não seria a mesma se não fosse o Espírito Santo. Por isso que hoje nós estamos na estola vermelha, justamente o que representa o fogo do Espírito. O Espírito Santo desceu em labaredas de fogo naquele dia. Então nós vamos começar orando, depois nós vamos cantar aqui com eu, Anderson e Túlio, estamos aqui reunidos para louvar o nome do Senhor. Amém? Estaremos orando agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, te engrandecemos, o teu nome, porque tu és poderoso. Obrigado, Deus, porque nesse período de sinal dos tempos, com essa pandemia, Senhor, nós podemos celebrar a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. A vinda do Espírito Santo sobre nossas vidas veio para nos purificar, veio para nos sarar, veio para nos santificar, veio para nos dar autoridade, para nos dar força, o dínamos, o poder para operar milagres, maravilhas, sinais, dons, talentos, carismas, ministérios conferidos pelo Espírito do Senhor. Ó Espírito de Deus, seja bem-vindo no nosso meio, seja adorado. Ó Senhor, Espírito, pneumatos, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. O Espírito Santo que está em nós conduz a nossa vida e tem nos protegido do mal. Aleluia. Sopra Espírito, trazendo vida junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Sopra Espírito, trazendo vida junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale os ossos secos, teu poder
restaurar. A multidão de caídos. Na multidão dos caídos, vem, Senhor, o forte, marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Aleluia. Espírito Santo. Ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ouve as palavras que eu preciso ouvir, mas não consigo. Leva as minhas fraquezas, tudo que eu preciso. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou cansado, estou preciso, mas o meu amor está subindo, meu coração está perdido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou perdido, mas o meu amor está subindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, intercede por nós, ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas Tu, Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Faz isso junto ao Pai, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, amados irmãos, nós vamos falar a respeito do julgamento do trono branco. Estamos numa sequência escatológica. Falamos sobre as 70 semanas de Daniel. Depois nós falamos sobre a ressurreição dos mortos e o milênio de Cristo, o reinado de Cristo por 1000 anos aqui na terra. Após isso falamos da última batalha, a batalha de Gog e Magog, que está descritivamente em Ezequiel 38 e 39. Hoje nós vamos falar o que vai acontecer após a batalha de Gog e Magog. E chamo você para ler comigo o texto de Apocalipse,
capítulo 20, os versos 11 a 15. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É triste saber que milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas irão ser condenadas ao fogo eterno, porque não entregaram a sua vida para Jesus. Esse texto aqui fala sobre isso. O texto descreve esse acontecimento, o julgamento do grande trono branco, o juízo eterno de Deus. Aqui nós oramos para que você, meu querido, se converta ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida, entregue o seu coração para o Senhor Jesus, para que você tenha a vida eterna e não passe pela condenação eterna. Que você seja julgado e salvo pela graça salvadora de Jesus Cristo. E para isso você precisa crer nele. Você precisa entregar a sua vida e o seu coração para o Senhor Jesus. Para que não aconteça que nesse dia você venha a ser condenado e jogado no lago de fogo. Ali, diz a palavra, disse Jesus, haverá choro e ranger de dentes. Aqui, irmãos, está o julgamento de todos os homens, de todos os tempos, de toda a humanidade, desde Adão até esses dias. Deus julgará um por um, pessoa a pessoa, e separará os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Agora, o próprio Deus irá julgar a todos de acordo com o livro da vida, que contém o rol daqueles que hão de herdar a vida eterna. E os que infelizmente irão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, aqui nós temos a vida eterna, aqueles que creram, estão escritos no livro da vida, e aqueles que não foram escritos no livro da vida por não crerem no Salvador. Agora, para isso, nós vamos analisar os versículos que nós lemos aqui, para que a gente possa entender melhor, detalhadamente, cada ponto, cada verso desse texto. Esse texto começa assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que é que esse texto está dizendo aqui? Primeiramente, esse texto diz que a glória do Senhor é esplêndida. A glória do Senhor é a glória do Todo-Poderoso. Disse que diz assim, que fugiu a terra e o céu. Fugiu e não se achou lugar para eles. Porque a glória do Senhor é esplêndida, é refulgente. A glória do Senhor transborda e nem o homem consegue aguentar. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 10, diz: Diante dele tremerá a terra,
abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. Então, veja como a glória do Senhor, ela é potente, ela é esplêndida. Eu me lembro muito bem que Moisés teve que se esconder na fenda da rocha, para que ele não encarasse a glória do Senhor, a refulgente glória do Senhor Jesus. Então ele teve que se esconder na brecha, para que não houvesse ali uma morte fulminante. As pessoas, quando viam a glória de Deus, elas morriam. O sumo sacerdote só entrava uma vez no templo, no tabernáculo primeiro, depois no templo, para fazer sacrifício pelo povo. E mesmo assim, se entrasse em pecado, morria imediatamente, por causa da glória do Senhor. Então, amados, vemos que a glória do Senhor é refulgente. Os serafins, lá de Isaías, cobriam seus rostos com as suas asas. Com duas voavam e com duas cobriam seus pés. Então veja como a glória do Senhor é fulminante, esplêndida, refulgente. Depois diz, o texto continua, e diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, a gente está vendo aqui, no versículo 12, justamente, o julgamento do trono branco, o julgamento dessas pessoas que estavam diante de Deus, grandes e pequenos, para serem julgados segundo as suas obras. É importante salientar que essas obras aqui não é para salvação. Eles não estão sendo julgados para a salvação. Eles estão sendo julgados segundo suas obras para os sofrimentos que eles vão receber ali no lago de fogo. Porque a salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela graça. Você vê que existem livros e o livro da vida. O livro da vida é que consta a salvação. E os livros que cita aqui, abriram-se os livros, os livros das obras. Que os justos serão recompensados em galardões e os ímpios serão atormentados segundo as suas obras. Para corroborar com isso, nós temos uma parábola que trata exatamente desse momento do grande trono, do juízo do grande trono branco, que é a parábola do joio e do trigo, narrada por Jesus em Mateus 13, 24 a 30. Nessa parábola está escrito o seguinte: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, aqui Jesus conta uma parábola, e ele mesmo explica essa parábola mais na frente, no mesmo capítulo 13, a partir do verso 36 a 43. Vamos escutar a explicação de Jesus sobre a parábola do joio e do trigo. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa,
E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus explica a parábola, que trata-se justamente desse lançar dos ímpios no lago de fogo. Aqui trata na fornalha de fogo. E diz ainda que ali haverá choro, ranger de dentes, pranto. Então, é muito claro que o que Jesus está falando aqui é a condenação eterna. É justamente esse texto que nós estamos analisando aqui no juízo do trono branco. Depois o texto continua dizendo: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A gente pode entender aqui que é a ressurreição dos mortos ímpios. Haverá duas ressurreições. A primeira antes do milênio, que é a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios após o milênio. E esses ímpios serão ressuscitados em corpos também, que serão corpos infinitos para o sofrimento eterno. Então, aqueles que vieram do reino milenar, que levantaram-se sobre as nações contra Israel, que veio o próprio Deus na batalha de Gog e Magog e os venceu. Aqui ele está dizendo que esses que estavam mortos ressuscitarão. E serão, depois a gente vai ver, também, junto com os outros, lançados na geena, no lago de fogo, na fornalha ardente. Então aqui há a ressurreição dos mortos, e cada um será julgado segundo as suas obras. Mas aqui também está relacionado com a questão das pessoas justas que viveram o reino milenar, também, que ressuscitarão aqui e serão separados os bodes das ovelhas. E aqui serão o joio do trigo será separado. E esses viverão eternamente. A ressurreição propriamente dita. Veja Daniel capítulo 12, versículo 1 a 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está vendo? Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. E João capítulo 5, versículo 28 e 29. Veja que esse de Daniel, ele fala que uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros ressuscitados para a vergonha e desprezo eterno. Agora João 5 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. Então, Jesus ele separa bem a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Depois o texto que lemos, de Apocalipse 20, continua dizendo: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então,
a gente vai ver que, nesse texto, a morte e o inferno são inimigos de Deus, são vencidos pelo Senhor, pelo próprio Deus, aqui, após a condenação dos ímpios. 1 Coríntios 15:55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. De fato, Jesus, ele venceu o inimigo quando ele desceu lá no local dos mortos, tomou a chave de Satanás e ressuscitou, trazendo aqueles que estavam cativos no seio de Abraão para o céu. Então ele tem realmente as chaves do céu, as chaves da morte e do inferno. Aqui se fala da morte, ou seja, o fim da morte. Não haverá mais morte, né? Não haverá mais morte de ninguém, e todos os salvos em Cristo viverão para sempre, e os ímpios sofrerão para sempre. Aqui se fala também no lugar Hades. É o lugar hoje onde as almas que não foram salvas em Cristo durante a vida estão hoje. É o inferno, né? Que passa a ser conhecido na cultura cristã como um lugar onde ficam as almas dos mortos. Todas as almas que estavam lá no Hades serão ressuscitadas e condenadas diretamente para o lago de fogo, que é a Geena. Então, hoje as almas dos que não foram salvos estão no Hades, no inferno, esperando a ressurreição para tomar seus corpos e serem lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, a Geena. Depois o texto conclui dizendo assim, no versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, todos os ímpios, aqueles que ressuscitaram, aqueles que vieram vivos do reino milenar, sobreviveram à guerra do Gog e Magog, serão jogados no lago de fogo. Lá em Mateus 3,12, para corroborar com isso, ratificar isso, diz: em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Queimará a palha com fogo, que não se apagará. Marcos 9:24 diz: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, para que você não venha a ser condenado, é preciso que você creia no Senhor. Marcos 9, 44, 48 diz: onde o bicho, o próprio Jesus disse, o bicho é o corpo, não morre, falando do inferno, do lago de fogo. E diz: e o fogo nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. O próprio Jesus falando. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está em Marcos 9, 44 a 48. Então nós estamos vendo aqui, queridos ouvintes da palavra do Senhor, que o inferno é real. O inferno espiritual, o Hades, que existe hoje, e o inferno escatológico, o inferno futuro, que será lançado às pessoas que não crerem em Jesus enquanto a vida.
Então, por isso que eu digo para você, não deixe para amanhã. Você está correndo um risco muito grande. Entrega ao Senhor Jesus a tua vida, para que você tenha a salvação da sua alma e você se torne filho de Deus, pela graça do Senhor, mediante a fé. Faça isso hoje. Baixe sua cabeça, ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti, entrego meu coração, quero ter a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu não entre jamais em condenação, mas passe da morte para a vida, Senhor. Obrigado por ter me aceitado como Teu filho. Perdoa os meus pecados e me livra do mal, Pai, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de todo o coração, saiba que o seu nome foi escrito no livro da vida e você terá a vida eterna, porque você creu no Salvador. Não passará por esta condenação, mas passarás da morte para a vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, hoje que é Pentecostes, repouse sobre você, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.